Olá, olá, olá. Vamos começar a nossa live hoje sobre hipnose. Todo mundo aí tem muita novidade, muita coisa boa. Muita coisa boa. Gabriel já chegou. Vai ser demais essa live. Oi, Fê. Chegou, amiga, para ver esta live. Sua mãe tá aí com você, Michael. Todo mundo assistindo. Oi, Fabi, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Oi, Michel, boa noite. Pessoal que está aí chegando. Michel já faz parte da live já, né? Já tem que estar aqui desse lado da câmera já. É isso aí. E aí, Fabi, tudo bem? Tudo e com você. Tudo bem também, tudo certo, tudo tranquilo. Estou feliz com a live de hoje, que eu acho também que vai ser, para variar, muito legal. Aham. Ó, Um oi já para tá Fê, oi, Fê. Oi a para todos que estão por Fê, aí, oi para o pessoal que vai chegando. a Fê é uma amiga minha que está com a mãe e com o marido ali assistindo, tudo junto. Caramba, hein? Vamos falar coisa boa então, hein? E a Mica é a cachorrinha dela nova também que está ali junto com a gente. Um beijo para Mica. Ai, Mica. E aí, Gabriel, o que você preparou para hoje, gente? Estou ansiosa porque eu não sei nada sobre hipnose e eu tô aqui também como telespectador igual todo mundo, esperando saber tudo que a hipnose é capaz de fazer que as pessoas nem sonham. Legal, Fabi, vamos lá então. Falar um pouquinho de hipnose. Primeiro, é importante salientar que não tenha nada a ver com religião, não tem a ver com credos, não tem a ver com crenças. A gente tem uma ideia muito mística, principalmente pelas questões cinematográficas, que tem alguns filmes que falam de hipnose. Então, é algo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, de forma muito natural. Tem dois pontos que envolvem muito a hipnose. O que é, quais são os fenômenos que a hipnose faz, o que, que seria esse estado de hipnose, e quais são os tipos de indução de transe da hipnose. Então, eu vou dar alguns exemplos de alguns fenômenos que a gente consegue atingir nesse estado de transe. Que é um estado de transe? É um estado onde as nossas frequências cerebrais estão diferentes. Num estado profundo de transe, por exemplo, é em teta, são outros ciclos cerebrais. Então, quais são alguns fenômenos que a gente vivencia no nosso dia a dia que nós mesmos induzimos um alto estado de transe e a gente nem percebe? Vou te trazer alguns exemplos, Fabi. Já aconteceu com você de cortar a mão, cortar um pedacinho, você não sentir nada. Aí lá no final do dia você olha e fala: Nossa, onde veio esse roxo? Onde veio esse corte? Já aconteceu Muito, com você? muitas vezes. Interessantíssimo. O seu corpo, no instante que aquilo aconteceu, produziu algum tipo de analgesia ou anestesia, ou seja, você não sentiu aquilo. Então foi uma anestesia automática, talvez porque você estava muito focado em outra coisa, mas naturalmente quando a gente se corta ou quando a gente tem um impacto a ficar roxo, era para doer. Então um ponto muito importante de perceber é nós podemos induzir a anestesia de forma hipnótica. Tem alguns dentistas que fazem cursos de hipnose para poder fazer isso com pessoas que têm alguma dificuldade com anestesias também. Então, esse é um dos fenômenos da hipnose. Tatuador, a pessoa está sentindo muita dor, tem alguns tatuadores que fazem curso de hipnose, porque quando ele vai fazer a tatuagem, a pessoa faz uma hipnose e não sente a dor. Então é muito interessante. Além desse fenômeno, quais são alguns fenômenos? Já aconteceu, tem uma que chama dissociação, por exemplo, que é muito comum. Você está dirigindo, você está caminhando, você está num transporte e você viaja. Vai viajar, vai para outros lugares, nem percebe. Quando você foi ver, você percorreu 10, 15, 20 minutos. Você fala, nossa, eu nem percebi. Imagine se acontece alguma coisa. Mas por quê? Você estava atento ali. Uma parte do seu corpo, da sua memória, da sua atenção, estava presente. Tanto é que você dirigiu perfeitamente. Só que uma outra parte da sua mente estava dissociada. Então a gente pode induzir esse processo por alguns fins terapêuticos, por exemplo. Outra que é muito utilizado, excelente pergunta do Michel, já vou responder. Muito boa, Michel, é uma dúvida muito constante entre as pessoas. Então, um outro fenômeno que é muito usado na hipnose para fins de terapia, que é o que a gente chama
de ou pseudo-orientação do futuro ou hipermnésia. Mas o que seria hipermnésia? Que é um ponto muito interessante. Hiper vem de muito, mnésia vem de memória. Então a gente faz com que através de uma indução de transe, nós possamos acessar e vivenciar uma memória de forma muito intensa, de forma muito vívida, que o nosso cérebro acha que foi real. Um exemplo muito bom para compreender um estado hipnótico seria a ideia de um pesadelo. Então eu tive um pesadelo, eu acordo transpirando, com a respiração ofegante, com o coração batendo forte, com tudo isso. Por que eu acordo dessa forma? O que acontece comigo? Meu corpo, ele acredita que aquela experiência que eu vivi na minha mente foi real. Ele acha que o tubarão queria me pegar, que tal lugar... Ele acha que foi real. Tanto é que se você medir, talvez tenha adrenalina passando ali, tem muitas coisas. Então a hipnose é muito utilizada em procedimentos terapêuticos, fazendo essas simulações de realidade. Então eu crio um sonho. Já aconteceu, já assistiu um filme chamado A Origem em português, eu não lembro como está em inglês, mas chama A Origem, com Leonardo DiCaprio, onde É, eles entram numa máquina do sono. não, nunca assisti. Não assistiu? Eu recomendo para o pessoal que queira entender o processo de hipnose, é bem interessante, é mais ou menos, é legal de ver. Então eles entram numa máquina do sonho, onde o Michel assistiu, onde tem um sonhador, aí eles vão tentando, o objetivo do personagem principal é implantar uma ideia em um grande herdeiro de uma corporação para que ele possa tomar algumas atitudes que sejam boas para a pessoa que está contratando ele. Então, a hipnose ele faz isso. Ela faz com que a nossa mente consciente, que é essa parte do neocórtex, que é a parte da razão, do raciocínio lógico, da questão do senso crítico, ela fica por alguns instantes como se ela ficasse adormecida. Ela está ali. Quando você está dirigindo e você está viajando, a sua mente racional, ela está num lugar, mas o seu corpo também está ali dirigindo. Na hipnose é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa entra num estado, por exemplo, tão relaxado ou de outras ondas cerebrais que ela não percebe o que está sendo dito para o seu subconsciente, para o seu inconsciente. Mas ela, assim como quem está dirigindo, se alguém fecha, você não está no mundo da lua e bate, a maioria das pessoas, mas você consegue desviar. Então, uma pessoa que está em um estado hipnótico, ela não fica vulnerável. Ela está o tempo todo, em alguma medida, com toda a consciência, assim como quem está dirigindo distraído. Então, e como funciona? Eu vou ir para essa área, mas a gente vai voltando, vai indo para todo lugar. Como funciona uma das práticas do processo de hipnose em terapia? É muito comum a gente ver um filme ou ler um livro, 5 anos passam. Quando você vai ver esse mesmo filme ou esse mesmo livro, parece que é outra obra. Você aprende outras coisas, você se emociona, você vê detalhes. Parece que isso muda. Mas quem mudou, na verdade, foi você. Então, no processo terapêutico, muitas vezes, a gente pega algumas experiências traumáticas, algumas memórias de mágoa, e através de um transe hipnótico, a gente faz com que aquelas memórias fiquem tão vívidas, como se fosse um grande sonho. E aí a pessoa pode reviver aquele momento é, de uma forma mais lúcida, trazendo as experiências que teve, trazendo um novo olhar para aquela experiência. Então vamos supor que quando eu era pequeno, meu pai me bateu e disse que eu não fazia nada direito. Então eu criei uma crença que acompanha a minha vida que eu não faço nada direito. Só que eu nem sei, talvez, dessa crença. Então a gente trabalha alguns raciocínios, trabalha algumas ideias. O que é fazer direito? O que é fazer de forma suficiente? O que é bom para você? A quem você está dando... Só Oi, te interromper para perguntar um negócio, claro. eu acho que está dentro do que você está falando. Por exemplo, então pode acontecer não, a hipnose, ela pode, então, te desatar uns nós que estão lá no fundo desde quando você era criança, por exemplo. Algumas crenças que você nem lembra, como você está falando. Se, por exemplo, seu pai sempre dizia que você não fazia nada direito. Aí eu tenho isso inconscientemente e sempre eu tô achando que eu não faço nada direito, mas eu nem sei que é por isso. E aí a hipnose tem como, tipo, tirar isso, tipo, desatar isso do seu inconsciente, você começar a seguir mais em frente, liberta disso? Tem como ou não? Ela faz Com isso ou não? toda certeza, Fabi, com toda certeza do mundo. Na verdade, ela é um principal veículo que faz isso. Ela é um veículo fenomenal que faz isso.
Então, é exatamente esse o processo. Só que a gente precisa entender que existe como se fosse uma série de coisas, experiências que passaram por isso. Então, a pessoa teve essa experiência raiz, digamos assim, mas ela também tirou zero numa prova, não passou no vestibular, tomou um fora. Então, ela passa a atribuir essas experiências que são naturais da vida, que uma vez ou outra todo mundo experiencia, como ela não sendo boa o suficiente, por exemplo. Então, é muito importante, antes que a gente volte em um momento raiz, que se trabalhe reflexões a respeito de o que é ser bom o suficiente, o que se aprendeu com as dificuldades que passou. Então, realmente a hipnose volta para um momento raiz, para um trauma, para uma crença existente e ressignifica ela. O que é ressignificar? É ver de uma nova perspectiva, é trazer uma nova experiência, é ver de um novo jeito. Um exemplo de ressignificar que eu gosto de dar, que é bem simples. Então vamos supor que eu acho essa parede feia. Se eu voltar daqui 10 minutos, eu vou continuar achando ela feia. Agora, se eu for passar por uma experiência onde eu vi um monte de paredes totalmente destruídas, um cenário de guerra, ficou uns 6 meses. Eu trouxe novas experiências no meu background, eu trouxe novos olhares, então o meu referencial interno mudou. Então a gente faz isso com a hipnose, a gente simula experiências, então tem Ah, vários níveis de hipnose, então a gente simula experiências para que a pessoa possa criar novos olhares. Mas tudo isso de uma forma entendendo muito o que eu estou fazendo, refletindo muito. Porque, por exemplo, o corpo é muito sábio. Se uma pessoa foi estuprada na infância e ela não se lembra, é, não a hip- cabe a mim. a Oi? hipnose pode fazer essa lembrança para elas? Ela pode relembrar isso? Pode, com toda certeza, porque todas as memórias elas estão no nosso background de algum jeito. Só que existe um problema muito delicado nisso, que a gente tem pseudomemórias. O que são pseudomemórias, Fabi? São coisas que a gente acha que viu e não viu e carrega aquilo como verdade. Não sei se eu contei para você um exemplo. Uma vez, quando minha mãe engravidou da minha irmã, que é mais nova, eu tinha dois cachorros, um pastor alemão e uma poodle, e eu amava eles. E aí, eu não sei como essa informação veio na minha cabeça, mas é como se eu visse alguém pegando. Meus cachorros sempre. A gente morava numa vila, então era bem tranquilo, eles ficavam soltos, todo mundo conhecia, não mordia ninguém. Então eu via, na minha cabeça, eu tinha certeza que eu via alguém pegando esses cachorros, colocando dentro de um carro e sumido. E eu espalhava, falava isso para todo mundo. Falava, nossa, meu, roubaram meus cachorros, eles eram de raça, nunca fizeram. Aí sempre falei isso. Aí um dia, numa conversa com a minha mãe, ela falou, Gabriel, isso nunca aconteceu no meus exames, deu que eu era alérgica e eu precisei doar para um pessoal num sítio. Eu sei que eles estão super bem, mas a gente não podia ter aqui. Isso depois de muitos anos. E eu fiquei pasmo, porque eu jurava, eu lembro da pessoa, do carro. Isso é uma pseudo-memória. Por isso, quando a gente faz investigações na memória, precisa de muita cautela, porque é um cenário muito delicado, entende? Porque o cenário era o mesmo, só que ninguém roubou, a sua mãe doou, né? Exatamente. Agora me fala uma coisa, a pergunta do Michel de que existe a possibilidade da pessoa não voltar, porque isso todo mundo fala sobre a hipnose. Ai, tenho medo de fazer porque vai que eu não volto. Já aconteceu isso? Isso é verdade? Isso existe? Uhum. Fabi, em todas as leituras, em todas as minhas experiências, eu fiz mais de 8 cursos de hipnose de diversas instituições. Então, em todos os manuais, nunca isso foi relatado. Isso não é, porque é um estado que o nosso corpo produz. A gente brinca, Fabi, durante a hipnose, que toda a hipnose é uma auto-hipnose. Porque é como se algumas pessoas dizem que é como se a gente fosse um GPS. Então eu vou falar, por exemplo, fecha os olhos, imagine que você está numa praia. Se você fecha os olhos e você imagina que você está brigando com alguém, você não está seguindo o que eu estou falando. Então, assim como um GPS, você tem a liberdade. O GPS fala, ó, vire à direita. Você fala, eu não, eu vou reto aqui. Aí você vai reto. Então você é livre. Toda a hipnose, sem exceção, é uma auto-hipnose. Só que quando a gente está com um profissional, a gente concede ao outro o poder de nos guiar. Então, não tem como não voltar. É como você. Tem como eu dormir e não acordar? Só se eu falecer no meio do processo. Tem como eu estar dirigindo, perder a consciência e não retomar mais? Não, não tem. A gente volta para a nossa consciência. Então é algo do nosso corpo. Entende? Então, assim, a hipnose. Tem uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu ver.
Ah, tá. Foi a pergunta do Michel. Deixa eu te perguntar uma coisa. A hipnose, ela, assim, você indicaria ela? Todo mundo tem que fazer hipnose, assim, tipo, para todo mundo seria bom a hipnose? Ou alguns casos sim, outros não? Tem alguns casos mais indicados para hipnose? Ahn, Vamos pensar assim, ó, Fabi. A hipnose é uma ferramenta terapêutica. Então, Tá. para todos os processos terapêuticos, ela é indicada. Então, ela é muito bom. Agora, tem algumas coisas que são muito rápidas de serem resolvidas com a hipnose. Então, você pega fobias, redução de sintomas. Isso, das fobias. Para as pessoas que não sabem, que eu aprendi com o Gabriel, é que a hipnose, ela consegue, eu não sei se a palavra tirar a sua fobia ou ela consegue melhorar muito para você não ter mais fobia e só um medinho, de repente. O que que ela faz? Ela tira, por exemplo, a minha fobia de mar. Se eu fizer uma hipnose com isso, eu consigo tirar essa minha fobia de mar e tratar o mar normalmente ou ainda vou ter um medinho, mas não vou ter mais fobia? Fabi, as duas opções são possíveis. Não tem como, assim, saber, porque cada caso é um caso, mas em geral, quando você cura o medo que está por trás, ou seja, quando a gente trabalha a hipnose na causa, você terminou com o problema. Então vamos supor que o seu medo seja um medo de se afogar. Ah, se eu me afogar, eu vou morrer. Então, a gente trabalha o medo da morte. Trabalhou o medo da morte, a gente trabalha o medo de se afogar, trabalhou o medo de se afogar, trabalha o medo do mar. Então, em teoria, quando você elimina uma causa, você elimina o problema. Só que, por exemplo, é saudável ter um medo prudente de um mar. Bom, eu não entendo de ondas altas, baixas, de maré. Se eu for velejar, eu não sei o que está em minha volta. Então, eu ter um medo saudável, ele é bem-vindo, né? Então, ele pode chegar num ponto de zerar ou pode chegar num ponto de não zerar e ser um medo que você lida de forma saudável. Por exemplo, eu trabalhei a fobia de um sapo uma vez que eu comentei com você. Desde então, a pessoa nunca abraçou o sapo, beijou o sapo, pegou o sapo para ela. Só Sim. que ela, se o sapo estiver no mesmo ambiente, Quando viu o sapo. yes, não tem mais pânico. Então, Tá. não é um gato para ela, não é igual um gato, que ela faz carinho, brinca. É um bicho que ela prefere estar longe. Igual, se tivesse um rato aqui, eu não ia subir pelas paredes, mas eu preferiria que ele estivesse longe, eu não me sinto à vontade. Apesar que eu já tive 10 hamsters. Acho que todo mundo prefere que o rato fique bem longinho. Exatamente. Então vai de cada um, vai de cada necessidade, de cada situação, enfim, mas é Pessoal, possível eliminar. perguntas aí sobre hipnose, viu? A gente está aqui falando, mas a gente responde as perguntas aí. Qualquer dúvida, pode perguntar. Agora, me fala uma coisa: todo hipnólogo não é necessariamente terapeuta, né? Não é psicólogo, né? Exatamente. Tem muitos cursos que formam hipnoterapeutas ou hipnotistas, depende, não existe uma nomenclatura correta, digamos assim. Existem cursos de um final de semana que ensina como induzir a hipnose. Existem cursos mais longos, só para psicólogos, por exemplo. Existem diversos tipos de curso. Eu já vi pessoas que fizeram um curso de curta duração. Aí um beijo para a Isa fazendo a pergunta, a gente já responde quanto tempo dura o curso de hipnose. Então, eu já vi cursos de curta duração que ensinam coisas muito boas. Só que quando você pensa em um trabalho terapêutico, na minha concepção, é muito importante que a pessoa tenha um background muito grande de outros conhecimentos. Então, é possível que a pessoa faça só um curso de hipnose e se torne hipnoterapeuta, e é possível que seja um excelente profissional e faça um trabalho muito bom. Mas quando a gente pensa num curso de formação, exige muita coisa por trás, né, Fabi? Porque induzir a hipnose é muito fácil. Existe uma coisa que todo mundo tem em casa que induz a hipnose: televisão. Se você reparar, as propagandas, elas mudam de cena a cada 2, 3 segundos. Então é uma moça falando, daqui 2 segundos é um cachorro na praia, daqui 3 segundos. Por quê? Porque quando a sua mente ela entra num estado receptivo muito grande. Então a gente pode falar até de sugestões hipnóticas. Você pega uma pesquisa que pegaram um mercado e colocavam num dia música francesa tocando.
e no dia seguinte colocava música alemã. E fizeram isso por um mês. Nos dias que tocaram música francesa, os vinhos franceses venderam mais. No dia Olha, que trocar músicas alemãs, os vinhos alemães venderam mais. que Então, é legal. muito curioso esses aspectos. As Muito. cores, existem Você tá muitas... é igual você entra numa loja de roupa que tá tocando uma música super bacana, assim, animada. Você fica com uma vontade você fica com mais vontade de experimentar a roupa, de levar. É muito louco, né? Porque é isso, te influencia, né? O que tá tocando. Quando você entra numa loja que tá mó silêncio, tipo, você fica meio até com medo de pegar na roupa, sei lá, mas quando a música tá animada, eu sou assim, eu entro numa loja que tá tocando uma música que eu gosto muito, não sei o quê, eu fico mais tempo na loja, sabe? Para ver a roupa, para pesquisar. Agora essa dos vinhos eu achei muito legal. Legal, né? Isso a gente fala muito de neuromarketing. Tem um livro que eu estudei para fazer meu TCC de marketing lá em 2009, acho. Chamava, do Martin Lindstrom. Eu vou lembrar depois do nome e eu falo para vocês, que é de neuromarketing. Então tem vários assuntos assim que refletem determinado odor, te inspira algumas coisas, determinadas cores te inspiram outras coisas. Então existe todo um estudo num varejo, por exemplo, nada é por acaso. Então a pessoa tende a entrar e virar para a direita. A pessoa, você pega a gôndola. Então a hipnose também trabalha nessa arte de comunicação. Então só para eu responder aqui a Isa, para eu não Tá? esquecer, quanto tempo dura um curso de hipnose? Existem vários cursos, Isa, para pessoas que nunca fizeram, ou seja, não tem uma base por trás, tem cursos de um final de semana. Eu fiz um curso, por exemplo, com o Fábio Puentes, de que é um final de semana. Tem alguns Dorme, workshops. dorme, 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 É, dorme, o dorme. Dorme, Dorme, Dorme. É, Alho, como um alho, como um alho. isso, exatamente. E aí tem outras pessoas também, alguns cursos que duram 7 dias. O curso que eu mais gostei, que eu mais me identifiquei, que mais deu base, é um curso focado só para médicos e psicólogos. Então é um curso do Instituto Milton Erickson de São Paulo. Aí ele leva 2 anos a formação completa, um sábado por mês. Então é um curso bem mais completo, que trabalha com as bases da terapia. Então aí é outro perfil. Mas tem essa variedade. No mercado você vai encontrar, em geral, um final de semana. Porque para aprender a usar a hipnose é muito simples. Tem muita gente na internet que ensina de graça. Fazer a hipnose, essas hipnoses de palco que a gente fala. Ah, imagina que é uma maçã e é uma cebola. Tudo isso é real, Fabi. A pessoa é difícil de explicar para quem nunca experienciou. Mas é como se você soubesse, mas não quer acreditar. É muito curioso. Você, se você quer sentir essa experiência da hipnose, dá para fazer. Tem muitos testes de, imagine que sua mão está colada, vou contar até 10. Aí se a mão colou, você se induziu a uma auto-hipnose. Então tem muitos detalhes, é uma técnica bem profunda, bem estudada por vários autores, né? E assim, e dá para, por exemplo, eu chegar para você e falar, eu não quero fazer terapia, eu quero fazer uma sessão de hipnose com você. Como é que funciona? Eu posso chegar lá e falar, Gabriel, eu queria marcar uma sessão de hipnose com você e chegar já no seu consultório e fazer uma sessão de hipnose? Aham. Claro, na verdade, antes eu vou entender o que você quer com essa sessão. Se você tiver um fim terapêutico, então eu vou usar todos os meus recursos terapêuticos para atingir esse fim. E a hipnose é o principal deles. Mas tem programação neurolinguística, tem técnicas de coaching, tem técnicas de psicologia, tem uma série de coisas. Então, se você tiver a finalidade simplesmente de curiosidade, eu quero saber como é me sentir hipnotizado. Vambora, a gente faz uma experiência. Dá para fazer pela internet, dá para fazer de longe. Tem muita coisa interessante, é muito simples. Então, me conta isso. Como assim? Eu acho que eu acho que eu teria receio de fazer por exemplo, fazer uma hipnose online. Aham. Qual que é o seu receio em fazer uma hipnose online, Ah, Fabi? eu acho que, não sei, porque para mim eu gostaria mais de estar aí pessoalmente com você. Não sei se assim, se faz diferença você estar
me vendo pessoalmente, sentindo, de repente, vibrações que eu estou sentindo pessoalmente. Eu acho que online, eu não conheço nada, posso estar falando da maior besteira, mas online para mim fica uma coisa muito distante a hipnose. Mas é possível, se a pessoa pode fazer, eu posso chegar para você e falar, vamos marcar uma sessão online de hipnose, se você conseguir fazer em mim? É a mesma coisa que pessoalmente? Então, eu faço hipnose todos os dias nos meus pacientes, Fabi, porque quando a gente está em transe, eu particularmente, e a grande maioria das pessoas que trabalham com a técnica de hipnose, eles fazem indução com os olhos fechados. Pouquíssimas pessoas usam transe com os olhos abertos. Uhum. Pouquíssimas pessoas usam transe com olhos abertos. Então, se você fechar os seus olhos, você está entrando no seu mundo interior. No seu mundo interior. Então, não importa se você está na sua casa, se você está no barco, se você está no meu consultório. Agora, respondendo um pouco da sua pergunta, eu também prefiro pessoalmente, porque eu consigo ver outras, a gente chama de pistas, são sinais de hipnose. Então, por exemplo, quando a gente atinge um determinado nível de transe, eu vou tentar simular, mas os nossos olhos entram no que a gente chama de REM, que é Rapid Eyes Movement, que é o mesmo que a gente entra no sono, é algo mais ou menos assim, ó. A pessoa fica vibrando as pálpebras. Então, ela está num estado de transe. Ou ela pode estar simplesmente com os olhos virados para trás, ou simplesmente com os olhos parados. E os três são estados de transe. Existem estados mais profundos de relaxamento que as ondas não chegam no teta, chegam no gama. E aí, ainda assim, é possível fazer um trabalho. Então, tem vários níveis de hipnose, de transe, níveis de ondas cerebrais do transe. Existem vários relaxamentos. Então, o consultório também ajuda, porque a gente chama de geolocalização, geopsicologia, né? Quando a pessoa entra num outro ambiente, ela está mais vulnerável, ela não tem, sei lá, ela pode chorar sem ter vergonha da filha. Então, o ambiente do consultório é muito favorável, tanto para esse biofeedback, onde às vezes a pessoa, quando está em transe, ela também tem alguns movimentos assim na mão, no braço, porque é igual quando a gente está sonhando. Quando a gente sonha, não tem gente que fala, que chuta, que se mexe. É a mesma coisa. Então a pessoa, então é um jeito muito bom também para que eu possa perceber o outro. Então quanto mais próximo, E mais aí, mais percepção, né? eu vou com a hipnose, eu vou para vidas passadas, assim, e vejo que eu fui na vida, sei lá, porque a gente às vezes vê isso em filme, essas coisas, mas existe essa possibilidade de eu saber o que eu era na vida passada, sei lá, existe? Fabi, quando a gente entra num assunto de vidas passadas, a gente entra num assunto muito delicado. Por quê? Porque se a gente seguir por uma visualização espiritualista, por exemplo, a gente pode acessar vidas passadas tranquilamente. Quando a gente pensa, eu posso fechar os olhos e ver imagens da vida passada. E tá tudo bem. Agora, quando a gente pensa numa hipnose de trabalho clínico, eu sempre falo que eu vou te dar um exemplo real do que eu trabalhei no consultório. Então, veio uma paciente minha que ela tinha uma sensação, ela não gostava de nada que entrasse na boca dela. Uma mão, alguma coisa. Por quê? E aí, quando ela ia no dentista, era um terror para ela, porque o dentista precisa colocar um monte de instrumentos. E aí, quando ela foi até meu consultório e a gente conversou, ela falou, Gabriel, eu tenho certeza que aconteceu comigo alguma coisa de uma vida passada. Então, tá bom, então vamos pensar. Então, na perspectiva dela, alguém na vida passada estava colocando, segurando ela pela boca, pelo pescoço e matando ela dessa forma. Fabi, eu ou ela ou ninguém conseguiria comprovar, entre aspas, que ela morreu na vida passada daquele jeito. Mas se aquilo é verdadeiro para ela, eu trabalho com o que é verdadeiro para ela. Então, se é uma pessoa. E aí, o que a gente fez? A gente fez ela aprender a se defender, a soltar isso, a imaginar que ela se curava. Então, ela teve uma melhora de 80% em relação a isso. Ela ainda sente muito, muito desconforto, mas ela teve uma melhora, com uma sessão de 2 horas. Então, foi uma sessão bem longa, mas é, foi uma sessão, algo que ela não conseguia ir no dentista. Então, Fabi, quando a gente trabalha, eu, Gabriel, como que eu trabalho toda e qualquer crença? Quando eu falo crença, tudo é uma crença na minha concepção. Então, se eu acredito
no Wi-Fi é uma crença. Se eu acredito em espíritos, se eu acredito em vidas passadas, se eu acredito, ou seja, é uma crença. E eu não posso, de maneira nenhuma, não validar essa crença para o outro. Porque é como se o outro estivesse vendo um lápis, eu vejo uma caneta. Então não faz nenhum sentido para eu virar para a pessoa e falar, não, isso aqui não é um lápis, isso é uma caneta. Não faz sentido. Porque cada um vê de um jeito. Se a gente simplifica isso, uma discussão às vezes é assim. Ah, uma opinião. Ah, esse canal é bom, esse filme é bom. Não, esse filme é ruim. O que é verdade nesse caso? O que é real nesse caso? É o que cada um acredita. Então eu sempre respeito a crença da outra pessoa. Então eu não trabalho com essa ideia de fato ir para uma vida passada, porque eu desconheço procedimentos seguros que eu possa fazer esse trabalho. Mas eu trabalho sempre com a crença da outra pessoa. Porque é possível, então responder, é possível acessar vidas passadas? Olhando por esse contexto, 100%. A hipnose, ela, quais as finalidades da hipnose? Tipo, fobias, que ela ajuda muito. Que mais? Que é assim, se a pessoa. Vou dar exemplos bem tontos mesmo para as pessoas entenderem, né? Então, a pessoa que de repente está sofrendo, entrando quase numa depressão por um luto ou um pé na bunda, vamos supor. A hipnose pode ajudar nesses casos, assim? Ou aí você fala, não, é melhor uma terapia, e se aí a gente entra com uma hipnose. Se de repente a pessoa já está quase no fundo do poço, entrando numa depressão profunda, ou está numa depressão, a hipnose ajuda? Ajuda não, tipo, pode fazer só hipnose para dar uma melhorada? Eu vou te responder, Fabi, da seguinte forma. Tem uma frase do meu professor, de um dos meus professores, que ele fala o seguinte, que é o Bayaro Gavone, ele fala o seguinte, é, a hipnose está para a psicologia, assim como a cirurgia está para a medicina. Olha a importância que isso tem. A hipnose está para a psicologia, assim como a cirurgia está para a medicina. Então, é uma ferramenta do processo terapêutico. Uma pessoa que chega e fala, Gabriel, eu quero fazer só terapia, ou então eu quero fazer só hipnose, é mais ou menos como você ir no médico e falar, bom, eu quero fazer só um exercício para a perna, mas não vou tomar esse remédio. Então, não, é uma coisa junta da outra, entende, Fabi? É um rizoma, que é uma Ah, coisa unida à outra. Então, a hipnose dá para trabalhar com todos os casos, depressão, ansiedade, medo, fobia, vícios, transtornos alimentares, transtornos de compulsão, transtornos de vícios, todas as patologias. Se a pessoa não nasce com ansiedade, ansiosa, ela se torna. Ela não nasce depressiva, ela se torna. Então, tudo que a pessoa não nasceu, a hipnose consegue trabalhar. olha que legal. Muito legal, né? Uhum. E você tem algum caso, não sei se você pode, né? Obviamente sem dar nome nada, mas você pode contar algum case de sucesso da hipnose, assim, fora dessa menina aí do negócio da boca, né? Mas tem algum um caso que você fala, meu, esse foi um dos casos mais legais de ter resolvido com a hipnose, que ajudou muito. Olha, Fabi, como eu trabalho com uma hipnose em todas as minhas sessões, todos os meus trabalhos acabam sendo muito legais, mas eu quero trazer então algumas visões para deixar mais claro como a hipnose funciona num processo clínico. Então, Tá, a gente começa num processo de diagnóstico. Então, vamos criar um personagem fictício aqui tá. para a gente ir criando essa. Então vamos supor a Maria, ela é bulímica, ou seja, ela fica vomitando, ela tem uma distorção da visão corporal dela. Então ela vem com essa bulimia. O que a gente trabalha em consultório? Primeira etapa, o diagnóstico. Um diagnóstico preciso da história do indivíduo, da história da patologia, quando começou esse sintoma. E aí a gente vai investigando, vai fazendo perguntas, e a gente começa a entender, por exemplo, que primeiro, ela tem uma questão de autoestima, e ela não se sente boa o suficiente. Segundo, ela se sente bonita ao ser magra. Ela tem essa crença, eu só sou bonita se eu sou magra. Aí a gente vai entendendo, bom, Maria, você só ser bonita por ser magra, o que significa ser bonita para você? Bom, eu sou bonita porque eu quero chamar atenção. Ah, de quem que você quer chamar atenção? Ah, tanto dos meus parceiros, futuros parceiros, quanto das minhas
Amigo. amigas e outras pessoas. Ah, entendi. Então, vamos imaginar que você queria atenção em um outro. Qual foi a primeira vez que você buscou atenção? Aí ela começa a lembrar, imaginar. Ela vai falar: eu queria atenção quando a minha mãe estava brincando com a minha irmã mais nova e ela sempre brincava com a minha irmã mais nova, mas nunca olhava para mim. Pronto. A gente achou uma experiência muito forte de buscar atenção, de buscar se sentir amada, de buscar se sentir querida. Então, qual que era o meu diagnóstico? Autoestima e exemplo, né? Só um exemplo. E uma necessidade por ser gostada, de ser vista, por exemplo, ser vista. Então, qual que é a minha meta terapêutica? A minha meta é fazer que ela aprenda a ser gostada de si para si própria. Aprenda a reconhecer as próprias forças e valores. Isso são as nossas metas. Aí o que eu vou? Eu vou para as intervenções. Então eu vou, por exemplo, para a hipnose. Então eu falo, feche os seus olhos, induza um transe, lembro desse momento. Aí ela está emocionada. Ai, mãe, conversa com a sua mãe. Ai, tudo que eu queria era a atenção dela, tudo que eu queria que ela estivesse mais perto de mim, que ela me abraçasse, que ela me ouvisse. Você perdoa sua mãe por isso? Por ter vivenciado isso? E ela está acessando a emoção, Fabi, ela está acessando o que é real. Ela está lá naquele neurônio, naquele momento que está guardado na memória dela e está reescrevendo. Falando, mãe, eu compreendo, eu te perdoo, eu sei que você só queria cuidar da minha irmã, senão ela ia se machucar. E aí ela faz esse trabalho. E aí eu volto desse transe e de repente ela começa a aceitar mais o corpo, começa a se acolher mais. Aí eu passo para ela, por exemplo, a tarefa de escrever quais as coisas que ela mais ama nela. Aí ela traz 10. Ah, semana que vem eu quero mais 10. Aí ela traz mais 10. Então essas tarefas, esses trabalhos vão fazendo que a pessoa vá indo de encontro com a própria meta terapêutica, com a própria meta dessa autocura. Então existem as questões raízes, mas existem muitas experiências. Ah, ir lá no colégio, quando você sofreu bullying, aí eu trabalho aquela experiência. Então, é, é dessa forma que a gente conduz uma sessão de terapia com a hipnose. Então eu faço ela acessar. Então eu contei de um fenômeno da hipnose, que é essa hipermnésia, que é lembrar-se de um momento que aconteceu de uma forma nítida. É tão nítida que vira real, igual um pesadelo. E ela vive aquele pesadelo de um jeito diferente. E ela passa a sentir aquilo de um jeito diferente. E é assim que a gente conduz os processos terapêuticos. Nossa, é muito legal, meu. Onde fica seu consultório, Gabriel? Fica próximo ao metrô Saúde. Tá. E você atende todos os dias. Eu atendo de segunda a sábado e atualmente eu estou atendendo só online. Mas numa Tá. eventualidade eu tento me deslocar e tudo mais. Você já Mas faz isso de atender online ou começou depois da pandemia? eu atendi uma moça na Alemanha, uma na Itália, que ainda é minha paciente, um beijo maravilhoso para ler, e uma pessoa no Acre. Então, eu atendia antes da quarentena online, mas como a maioria das pessoas acabam privilegiando localização e Aham. preferem o contato pessoal, ah, é perto aqui da saúde. Então pode ser Sim. uma pessoa que adorou meu trabalho, mas é lá de Guarulhos a vida inteira. Então eu vou indicar uma colega de Guarulhos, porque Tá. às vezes a pessoa quer um contato presencial, né? Mas Sim. desde que o online começou, eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas que até querem continuar no online, porque tem mais tempo, não tem o tempo de deslocamento, não tem perigo de chegar atrasado, desgaste de trânsito, risco na rua. Então as pessoas estão vendo que funciona e estão super felizes. Lá no É, começo, né? Muita empresa nem vai voltar mais. exatamente. Office. Exatamente. Lá no começo, o CRP ele só autorizava 10 sessões online. Uhum. Mas agora, com a pandemia, eles compreendem o impacto que tem no processo terapêutico, né? Com certeza. Com certeza. Nossa, você sabe que eu fiquei morrendo de vontade de fazer hipnose? Gente, Vamos deve fazer ser agora. incrível. Não na frente de todo mundo. Quero. Gabriel, que mais que a gente pode falar? Pessoal, gente, vocês estão gostando? Qual pergunta? Mandem pra gente sobre hipnose. É tão legal esse tema, né? Uhum.
Acho que eu já perguntei sobre se pode só fazer hipnose, pode, que a hipnose, do que a hipnose trata, que é quase tudo, se não for tudo, praticamente. Que mais que É a gente tudo. pode fazer legal sobre a Tá, vou hipnose? trazer aqui algumas ideias, mas a hipnose vai tratar tudo que um processo terapêutico vai tratar. Então, lembrando, Fabi, ela é uma ferramenta do processo terapêutico. Então, Tá. tem a hipnose de palco, que tem todo o foco de entretenimento e aquelas coisas que acontecem, que a gente acha na internet. Até o Pyong Lee, ele falou muito da hipnose, então a hipnose foi muito falada e é muito importante isso, apesar do foco dele ser mais no lado é, de entretenimento, essas coisas acontecem mesmo. A pessoa acha que está vendo um parente. Eu me lembro uma época quando eu comecei a exercitar, porque quando a gente aprende, a gente quer treinar. Então eu comecei a treinar em alguns encontros na Avenida Paulista, em algumas festas. E eu me lembro de uma pessoa uma vez que eu hipnotizei e eu falei para ela, quando você abrir os olhos, você vai ver na sua frente uma pessoa que você admira muito, alguém que você quer muito ver, que você gosta muito. Um, dois, três, olhos abertos. Quando ela abriu os olhos, ela começou a chorar. Chorar, chorar, chorar. E eu era um pouco inexperiente, eu pensei, poxa, ela trouxe alguém que morreu, eu pensei na hora, né? Pode acontecer, não tem problema nenhum. É até um processo muito saudável que traga alguém para você dialogar. Aí eu poderia conduzir de alguma forma, mas eu falei, fecha os olhos e vai voltando ao seu estado normal, tranquilo, se sentindo muito bem. Aí a pessoa voltou, eu falei, e aí, quem que você viu? Ele falou, eu estava vendo o Buda. Olha que legal, era um jovem de cultura oriental, um japonês provavelmente, e ele estava se conectando com uma figura divina naquele momento. Porque, Fabi, na frente dele tinha um amigo dele. Só que todas as crenças, todo o sentimento que ele projetou nessa visualização, ele sentiu de verdade. Ele sentiu real, ele sentiu como fosse real. No nosso pesadelo, não é real quando a gente acha que tem um cachorro atrás da gente? Naquele Sim. momento ele também achou que era. Então, por isso que a hipnose tem que ser tratada de uma forma muito respeitosa e muito séria, porque ela realmente conduz a pessoa para um estado alterado de consciência. Eu fiz recentemente um curso maravilhoso de Theta Healing com uma instrutora chamada Jade Gouveia, graças à minha querida Beatriz Avelar, minha terapeuta Theta Healing, e eu vi que no processo do Theta Healing também, eles entram na mesma frequência da hipnose, que é o Theta, que é as ondas Theta, que é uma onda que vai direto no inconsciente, digamos assim. Então é muito interessante, é um poder muito grande que a gente tem de poder se autocontrolar. E a gente pode fazer auto-hipnose. Então eu queria aproveitar esse tempo para dar algumas dicas para as pessoas. Tá É, bom. Aproveitar que a imagine gente que. ainda tem um tempo, não tá com o tempo apertado, porque a gente sempre termina a live. Tá acabando, vamos terminar. É legal essas Uhum, dicas. Adoro dicas. legal. Então, imagine que a gente quer reprogramar alguma coisa. Então, eu falei o exemplo da música francesa que faz as pessoas comprarem mais vinho francês. Então, imagine que você quer mais autoestima. Ah, eu sou uma pessoa que eu quero mais autoestima. Então, eu quero convidar cada um que está ouvindo agora a pensar alguma coisa que quer melhorar em você. Não precisa nem falar, Fabi, só pensa. Ah, eu quero Tá. melhorar minha autoestima, eu quero melhorar a minha sensação de amor próprio, quero melhorar minha saúde, quero melhorar minha prosperidade. Gabriel, tem limite? Não, não tem. Pense em qualquer coisa. Pense em alguma coisa. E aí, o que você vai fazer? Vai colar um papelzinho no armário, na carteira, vai colocar no fundo da tela do seu computador, na fundo da tela do seu celular, vai espalhar pela casa inteira uma mensagem afirmativa positiva daquilo. Então, por exemplo, que eu quero saúde, eu posso colocar assim: me sinto saudável e tenho cada vez mais saúde e mais hábitos saudáveis. Pronto. Eu posso espalhar essa frase pela casa inteira. Isso é uma mensagem subliminar positiva. Isso é uma auto-hipnose. Então eu não preciso estar o tempo todo lendo, pensando, mas aquilo é como se aquilo entrasse em mim, como se aquilo fosse fazendo parte de mim. Como que eu torno alguma coisa do meu coração? Ou é pela frequência, ou pela intensidade. Aquele exemplo que eu dei. Ah, estou andando na rua, vi propaganda de tal refrigerante. Abri o celular, tal refrigerante. TV, tal refrigerante. De repente vem uma vontade de tal refrigerante. Não foi de repente. Me fez lembrar agora um filme do Will Smith, que é Os Golpistas, alguma coisa assim, alguma coisa de golpistas. Então,
tem uma cena desse filme que ele tá não sei se era, acho que é futebol americano, então ele tá apostando com o chinês, então ele senta do lado do chinês e eles começam a apostar, ah, agora o cara vai acertar o chute, ah, não vai, e eles vão apostando, começa com US$ 1.000, vai para 100 mil, aí de repente está, sei lá, US$ 1 milhão. Aí o chinês, não, não sei o que, ele falou assim, ó, faz o seguinte, olha no campo com seu binóculo e escolhe qualquer jogador. Escolhe qualquer jogador. A minha companheira aqui vai acertar qual jogador que é. E a companheira dele não sabia o que estava acontecendo. Ela falou, meu Deus, você tá louco, você já perdeu muito dinheiro, o que você está fazendo? Aí o cara foi lá, colocou o binóculo, começou a procurar, 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 e escolheu um. E aí ele falou, pronto, já escolhi. Aí foi a companheira dele, olhou também e falou, já sei, você escolheu tal. E esse tal que ela viu era um amigo deles, um amigo desse grupo. Mas como que o Will Smith sabia que ele ia escolher aquele jogador? Porque durante todo o dia ele foi colocando aquele cara ou o número da camisa que ele escolheu em vários lugares. Então ele foi colocando, o cara estava num carro, então ele passava vendendo sorvete com a roupa, com o número que ele escolheu, sei lá, 22. Aí ele ia para um outro lugar, ele via esse número em vários lugares. E assim foi indo, e esse cara escolheu esse número. Aí você fala, Gabriel, mas isso não é ficção? Isso acontece de verdade? No Netflix tem uma série que eu acho que chama Truques da Mente. É, Poder- é, é Oi? Tem um documentário que é O Poder da Mente. Yes. Na verdade é de um mágico. Eu acho que a magia de cada dia. É de um cara mágico, que ele é um mágico fenomenal. E aí ele, Tá. ele faz eu vou identificar, depois eu te passo e você deixa nos comentários, tá, Rui? E aí o que ele faz? Ele escolhe 3 influenciadores digitais e vão num lugar gigante que as pessoas tiram selfie. Então tem 20 quartos, cada quarto tem uma decoração. Então ele fala assim, ó, eu quero que vocês tenham uma cesta com os mesmos objetos. Vocês vão escolher um objeto aleatório e vão escolher um lugar para tirar uma foto para postar. Você pode tirar foto em todos os lugares, mas você vai postar. No final, os três influenciadores digitais de perfis diferentes, idades diferentes, públicos diferentes, escolhem o mesmo lugar, tem 20 lugares, escolhem o mesmo lugar, escolhem o mesmo objeto. Por quê? Porque esse cara antes implantou essas ideias de alguma forma. Então, de fato, funciona. Se quem quiser saber mais sobre isso, pode encontrar dessa forma. Então, baseado nisso, eu quero deixar essas 2 dicas. A primeira, espalha para todo lugar que você puder essa frase que você quer. E muito importante que seja uma frase afirmativa. Então, ao invés de eu não quero engordar, seja eu quero estar com um corpo saudável e esbelto. Do jeito que eu sonho. Saudável e esbelto, por exemplo. Isso é muito importante. Outro ponto que pode ser feito, Fabi, e aí é uma dica para todo mundo. Para todo mundo, meditação. A meditação, ela sem palavras, a força de cura, de autoconexão. E você pode meditar com uma frase específica. Então, eu quero mais autoconfiança, eu posso meditar assim, ó. Fecho os meus olhos, respiro fundo. Então, aí, isso eu aprendi com o meu grande professor Vanin também, do Instituto Milton Erickson. Fecho meus olhos, respiro fundo. Autoconexão, mente-corpo com autoconfiança. Eu posso balbuciar. O que é balbuciar? Falar baixinho. Posso só pensar, posso repetir, posso fazer o que faz mais sentido. Então eu fico lá quietinho, fecho os meus olhos, autoconexão, mente-corpo com autoconfiança. Autoconexão, mente-corpo com autoconfiança. E durante esse processo, eu sugiro para as pessoas que vão se lembrando de momentos em que estavam autoconfiantes ou vão imaginando momentos em que estavam autoconfiantes. Fabi, com a meditação, com os olhos fechados, eu estou gerando intensidade. Então a pessoa começa a fazer essa auto-hipnose, ela pode entrar nesse estado com facilidade. Então são 2 dicas muito interessantes que para quem colocar em prática tem um impacto muito, muito profundo na vida dessas pessoas. Escrever e espalhar essa frase e balbuciar e meditar. Eu fiz um IGTV no final do ano passado para falar como dica para o começo desse ano sobre você escrever dizendo as coisas que você gostaria de realizar, porém
não escrevendo o que gostaria. Então, por exemplo, escrever assim: nossa, comprei uma casa linda, realizei meu sonho que eu tanto queria de uma casa linda. Nossa, eu tenho 2 filhos hoje em dia, que legal que eu já tenho 2 e eu queria tanto ter filhos. Meu site virou um sucesso. Todo mundo acessa, todo mundo quer conteúdos, blá, 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 blá. E aí você fecha essa carta ou isso que você anotou, e aí você vai, daqui um ano, abrir de novo. Porque o que você mentaliza, o que você escreve ali, inconscientemente você consegue, escrevendo já realizado, inconscientemente você consegue realizar mais rápido. Eu achei isso tão legal e eu fiz o ano passado, no final do ano passado, e uma das coisas que eu escrevi realmente já aconteceu, que era uma coisa que eu nem sonhava que fosse acontecer esse ano. Então, é uma outra dica muito legal, né? Eu acho que é o poder da mente mesmo. E, putz, aí entra tanta coisa, né? Porque entra o poder da mente, entra a sua fé, né? De não perder a fé, que aquilo nunca vai acontecer, enfim. Falam que a fé não é você pedir para acontecer, é você se sentir grato pelo que já está acontecendo, né? Então, Maravilhoso. cara, puta, eu acho essa dica aí maravilhosa aí, essas dicas que você deu agora sobre isso. Escrever para você frisar, escrever afirmando, não é escrever eu gostaria, né? Não é eu gostaria, Aham. você já Exato, é, né? exato. Quando a gente trabalha com manifestação, digamos assim, o que é manifestação? É as coisas que você querem se realizar. Então, eu gosto muito de, bem nessa linha do que você falou, que eu achei genial, Fabi, eu falo, eu amo e agradeço. Eu amo e agradeço ter minha casa, eu amo e agradeço ter meu cachorro, eu amo e agradeço ser inteligente. Eu amo e agradeço, porque já está no presente, já tem a gratidão, já tem o amor. Dá para trabalhar várias crenças, várias autocuras. Tem uma técnica chamada autoscopia. É só você imaginar uma pessoa que está com, sei lá, o dedo quebrado. Então ela vai imaginando que ela está passando um anestésico, ela vai imaginando que o osso está entrando no lugar. Então só o poder de imaginar, nossas células respondem. Tem um pesquisador que eu não lembro agora, que ele mediu as células da saliva, do sangue, das pessoas a, não sei, 90 quilômetros, e quando a pessoa intencionava alguma coisa, ela mudava. Mudava a maneira como lidar com isso. Ele descobriu isso fazendo com plantas. Então ele colocava alguns eletrodos nas plantas e estava lá medindo. Quando ele tinha a intenção de pôr fogo nas plantas, o eletrodo mudava a frequência. Quando ele decidia na planta. Então, existem muitos estudos, muitas ideias, muitas coisas interessantíssimas. Eu acho que o poder da crença é muito forte. Então, se as pessoas souberem se acalmar, puderem compreender, eu gosto de falar, aproveitando que a gente entrou nesse tema, eu chamo de os 4 ciclos da manifestação. É uma ideia que eu defendo. Então eu falo água, ar, terra e fogo. O que é a água? A água, nesse caso, ela simboliza a harmonia, o equilíbrio, é o nosso porquê. Por que, que você quer aquilo? Então vamos supor que eu quero uma casa, casa dos meus sonhos. Então por que, que eu quero? Porque eu vou sentir que é o meu lar, são as emoções, os sentimentos. Porque eu vou me sentir realizado, porque eu vou sentir que é o meu lar, porque eu vou sentir uma sensação de amor, de vitória. Tá bom, eu tenho um porquê. Agora a gente vai para o ar. No começo, tudo era o vazio. Eu preciso do vazio para que se crie. No espaço do ar é o quê? O que que eu vou planejar? Então eu vim para o porquê, agora eu vou para o quê? Então para eu construir uma casa, eu preciso de uma planta. Então ali é onde eu vou desenhar o quê? Eu vou desenhar as medidas da parede, da janela, da porta. Então o ar representa o espaço do vazio para se criar. Aí eu vou para a Terra. A Terra é energia condensada, é matéria. Então, do que eu vou para o como. O como ele está muito ligado psicologicamente a foco e crenças. Se a gente pensar foco, é energia condensada, eu estou focado, assim como a matéria. Então, se eu acredito que eu consigo essa casa, se eu acredito que vai dar tudo certo, eu estou trabalhando nesse como. E aí a gente vem para o fogo.
O fogo, ele precisa... o fogo, quando a gente vai entender o fogo, eles são elétrons em movimento. São partículas em movimento. Então, o fogo representa o quando. O quando é o movimento, é a ação. Porque não adianta eu sentir que eu quero, saber o porquê que eu quero, saber o que eu quero, saber trabalhar todas as crenças e como eu vou fazer, me planejar, vai ser tanto por mês, eu vou ter que usar tanto de material, só que se eu não agir. Então o fogo, ele contempla, ele completa nesse ciclo a ação. Então é interessante pensar que a água nutre a terra, o porquê nutre o como. Quem tem um porquê muito forte tem um como, o como acontece, o como não importa. Então a água nutre a terra, da mesma forma que o ar nutre o fogo, o que nutre a ação, o que eu realmente quero, se eu lembro o que eu quero. Então, se eu vou para academia, se eu vou todos os dias, eu tenho um resultado mais rápido. Se eu vou uma vez por semana, é outro resultado. Então, o fogo representa o quando. E aí, se completa esse ciclo da manifestação, digamos assim, né? Então começa como? Vamos falar, começa no Começa porquê. no porquê, que é a nossa água, que é as nossas emoções, é o que realmente eu quero sentir, é o porquê. Aí eu vou para o quê. Aí eu desenho claramente. Ah, eu quero um carro. Tá, qual carro? Ah, qualquer um. Se você souber o que você quer de fato, aí você vai para o como. Bom, o como entra planejamento, entra foco, entra trabalhar as crenças. Se eu falar, todo mundo que tem esse tal carro, eu acho que é fútil. Então, eu não vou acessar esse carro, porque no fundo eu não vou querer. Porque no fundo eu vou ter um bloqueio. Ah, então eu quero, sei lá, uma Ferrari tal, tal, tal. Ah, mas eu acho que quem tem uma Ferrari tal, tal, tal é muito fútil. Bom, então eu nunca vou ter, porque no meu como, essa crença está me bloqueando. Então eu preciso eliminar essa crença, me planejar. Então foco é organização e planejamento. Se eu me organizo e me planejo, meu foco aumenta, aumenta a minha energia. Quanto mais madeira eu tenho, mais fogo eu tenho. Quanto mais foco e mais eu acredito, mais ação eu promovo. Então a matéria, a terra, ela gera esse fogo, gera essa ação. Se eu tenho um pouquinho de madeira, eu faço pouco fogo. Se eu tenho muita madeira, eu faço muito fogo. Então, se eu acredito e tenho muito foco, eu consigo agir com mais energia, vem mais energia. Então é porquê, o que e como, né? Por quê, o que e como. O fogo acaba sendo o quando, né? No final, o quando. O que, como e quando. Nossa, muito legal essa roda aí, hein? Ai, Gabriel, mais uma live incrível. Não tenho nem o que dizer. Mais uma vez, obrigada. O Gabriel vai estar com a gente. Agora vai ser de 15 em 15 dias. Então, semana que vem não teremos live, mas na outra estaremos aqui. A gente vai dar sugestão. Vou fazer uma enquete, falar com o Gabriel. A gente vai dar sugestão de 2 temas para a próxima live. Vamos ver qual vai ser o mais votado. E aí a gente faz essa live, a próxima. E quem quiser, gente, o Gabriel tá aí, o Instagram dele tá aí, marcado em todas as minhas lives com ele. Chamem ele, vamos fazer terapia com ele, gente. Hipnose, até eu tô querendo, que eu acho que eu vou fazer isso aí, meu. Eu tô curtindo, hein? Curti essa ideia da hipnose e terapia que eu já quero fazer há um tempo, né? Vou conversar com você depois. É isso, obrigada. A gente já tem 1 minuto e 40 para se despedir. Perfeito. Queria agradecer, Fabi, muito obrigado. Obrigado, Michel. Obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo, fez as perguntas, interagiu. Essas interações são muito importantes, né, Fabi? Porque ajuda a gente a ter ideias, ajuda a gente a responder, traz mais propósito, traz mais ânimo. Então, obrigado para todo mundo que compartilhou, para fez perguntas. Obrigado, Fabi. Um beijo no coração de todos. Obrigada Uma excelente noite. para Contem vocês também. comigo. Obrigada a todo mundo que ficou na live aí e vai ficar no feed para vocês assistirem a hora que vocês quiserem, como sempre. Um beijo, Gabriel. Exatamente. Boa noite. Obrigada, Fê. Obrigada, Obrigado, obrigada. pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal.